Falando agora mais um pouco sobre o Cristiano na infância, agora um pouco mais sobre a impulsividade, ok? A impulsividade, que é uma característica bastante comum aí nas crianças com TDAH, e nós precisamos ter atenção. A impulsividade, ela é em função justamente da questão da dopamina. Então, impulsividade. Então, a impulsividade ela vem em função da busca de dopamina. E o que há de importante com relação a essa questão da impulsividade? Uma coisa que eu posso apresentar. Quando eu era criança, eu tinha dificuldade de juntar mesadas. Duas mesadas, ok? Eu não conseguia juntar duas mesadas. Duas. Eu tinha que consumir todos os meses. E naquela época, só para vocês saberem, eu tinha uma mesada de R$ 10. R$ 10 eu poderia comprar aí, por exemplo, um pacote de figurinhas custava algo em torno de 25 centavos, ok? Então dá para vocês terem uma noção de quanto dava para comprar com R$ 10. Bom, o que é importante em relação a juntar mesadas? Eu não via necessidade, ok? E aqui tem um ponto muito importante. Gente, não é que no mês seguinte eu chorava para ganhar mais dinheiro. Eu não via necessidade. Eu comprava o que eu queria comprar com R$ 10 e acabou. Não tinha choro, não tinha vela, não tinha nada. Eu só não queria juntar. E esse é um ponto importante, porque às vezes os pais eles olham para essa situação e eles ficam incomodados que a criança não queira juntar, mas por que a criança deveria juntar? Se ela está satisfeita. E isso não estava claro para mim. Por que eu deveria juntar se eu estou satisfeito comprando todos os meses? Eu não quero comprar nenhum produto a mais. Eu quero juntar. Eu quero gastar naquele mês e pronto, acabou. E se isso me satisfaz, eu preciso que alguém gere uma quebra. Não adianta falar para mim, você deveria juntar. Não faz diferença. Eu não vejo razão para juntar. Essa quebra, no meu caso, foi quando eu decidi que eu queria comprar um carrinho de controle remoto, ok? Então, um controle remoto. Então, eu juntei dinheiro do aniversário e algumas mesadas. E aí eu comprei meu carrinho de controle remoto de R$ 80. Que no final das contas eu usei durante um mês e depois perdeu a graça completamente para mim. Então, a minha pergunta retorna para vocês. Eu juntei durante alguns meses, juntei dinheiro de aniversário, comprei algo muito mais caro e no final das contas eu não gostei. Eu devo juntar por quê? Ok? Então, juntar não é solução de nada. Nada óbvio, ok? Juntar cumpre um propósito específico. Juntar serve para atingir os nossos objetivos. Se nós não temos objetivos claros, não faz sentido juntar. Se nós não temos objetivos claros, não faz sentido não ser impulsivo. Então, muito mais do que virar para a criança e falar deixe de ser impulsivo, nós temos que virar para a criança e trazer objetivos de longo prazo. Construir objetivos de longo prazo junto com ela, para que ela entenda a importância de ter objetivos de longo prazo. Então, não basta simplesmente atestar o fato de que a criança não está fazendo coisas para o longo prazo. É necessário trazer para ela clareza em relação ao que ela deveria estar fazendo. Bom, outra característica associada à impulsividade. Eu jogava basquete, ok? Eu tenho 1,92 m. Então, eu jogava basquete. E eu era uma das pessoas mais altas da equipe, como eu acabei de dizer. Minha equipe também não era lá muito alta, mas enfim, eu era uma das pessoas mais altas. E eu desenvolvi um prazer em saltar latas de lixo, ok? Então a lata de lixo, que é aquela lata de lixo que a gente tem aqui em Belo Horizonte, ela tem essa estrutura aqui. Aqui está a lata de lixo, aqui é vazado, ok?
Essa lata de lixo deve ter por volta de 1,30 m, 1,50 m, algo em torno disso, ok? Eu não sei exatamente. Quem já saiu na rua já sabe qual que é o formato dessa lixeira. Eu tinha o hábito de correr e saltar com as duas pernas por cima dessa lixeira. Então, com as duas pernas encolhidas, eu saltava por cima dessa lixeira. Bom, ótimo, maravilha. Eu saltava por cima dessa lixeira até o dia que eu esbarrei o meu pé nessa lixeira e caí, não de cara no chão, ok? Eu caí na frente de um carro em movimento. Por sorte, aqui era uma esquina e o carro já estava freando. Então, ele me viu e parou. Por sorte. Isso é impulsividade. Eu estou fazendo algo que me traz dopamina no momento presente e ignorando completamente o fato de que eu posso morrer. E, naturalmente, isso não é idiotice, ok? Isso não é simplesmente uma falta ou um baixo nível intelectual. Isso é uma falta de clareza em relação a consequências. Para lidar com esse tipo de situação, vale a pena pensarmos no seguinte: a criança, ela não pode ficar solta. E eu vejo isso com meu filho. Meu filho, ele faz aula de natação. Um exemplo claro. Ele estava na piscina. Ele estava morrendo de frio. Nós tiramos ele da piscina. Havia outras pessoas na piscina. Depois que nós acabamos de tirar a boia dele, ele correu e pulou na piscina. Ele não sabia nadar. Ele estava simplesmente confiando que alguém ia salvar ele na hora que ele entrasse na piscina. Então, a gente não deixa uma criança com TDAH solta, porque a chance dela fazer bobagem é grande. Mas nós deixamos essa criança errar. Mas aqui tem um ponto importante. Errar sob controle. Não deixem ela errar em situações perigosas. Deixem ela errar em situações controladas. Se vocês não deixarem a criança errar, ela não vai aprender sobre o risco. Ela precisa errar, assim como qualquer outra criança. A com TDAH um pouco mais. E treinem a reflexão. Virem para a criança e falem: filho, filha, você viu o que você fez? Você viu o que aconteceu? O que poderia ter acontecido se a situação XYZ acontecesse? Treinem a reflexividade. Treinem a criança a pensar no que aconteceu e no que poderia acontecer. É treino. Não deixem a criança solta, impulsiva. Mas não tentem suprimir essa criança. Virar para ela e falar: você não pode. Você não pode. Porque vocês não vão conseguir isso. A criança, ela vai ser desafiadora. E vocês vão ficar frustrados e as crianças também. Então, evitem isso. E por fim, eu não tinha paciência com jogos parados. Jogos de tabuleiro, eu não tinha nenhuma paciência. Eu sempre odiei jogos de tabuleiro. E no final das contas, é necessário treinar, é necessário aos poucos ir construindo, porque a gente nem sempre faz só o que a gente gosta. Mas também repreender a criança por ela não gosta, e ponto. Não existe repreensão que vai ajudar com relação a isso. Ela não gosta. Então não fique chateado porque sua criança é inquieta. Leve ela para gastar energia, para fazer atividades, esportes aeróbicos que consumam energia. Ao invés de ficar prendendo ela um dia inteiro dentro de um cômodo fechado, no qual você vai frustrar a criança ela não tem nenhuma dopamina com aquilo ali é extremamente entediante. Entendam, a criança acha entediante e não há nada que possa fazer com relação a isso. O remédio tenderá a ajudar também com isso, ok?
É necessário buscar um psicólogo, um psiquiatra e trabalhar com eles. Mas a criança acha aquilo entediante. Ela não precisa de gostar do que você gosta. Vamos ter paciência com as crianças. E eu acho que essa é uma das mensagens mais importantes que eu posso trazer. Tenham paciência e entendam as crianças de vocês. Por mais que elas não tenham características tão maduras quanto esperadas pela sociedade, muitas vezes elas são mais felizes do que a maioria. Então, trabalhem com aquilo que é positivo e vocês vão ter bastante sucesso.